dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Façam um excelente dia, um ótimo dia. Um excelente dia e um ótimo dia para todos. Faça o seu dia ser bom, faça o seu dia ser maravilhoso, alegre, próspero, feliz e muito produtivo. Hoje é dia 1º de maio e estamos começando mais um dia com a leitura e o comentário, fazendo a leitura e comentando mais um capítulo da Bíblia, mais um capítulo do livro de Provérbios, o livro do rei Salomão, o maior livro de sabedoria da história. Muitas pessoas confundem, achando que o livro de Provérbios é um livro que fala só sobre dinheiro, riqueza, prosperidade. Também é, mas o grande sinal de riqueza, o grande sinal de prosperidade não está na riqueza do rei Salomão, e sim em sua sabedoria. Pois o rei Salomão não corria atrás de riqueza, de dinheiro, de ouro e prata, e sim ele corria atrás de sabedoria. Então hoje é dia 1º de maio, quero deixar aqui a minha homenagem ao Dia do Trabalhador, dia 1º de maio de 2023. Quero deixar aqui a minha homenagem ao Dia do Trabalhador, ao nosso dia, ao dia de quem trabalha, quem produz, quem está aí na batalha do dia a dia para garantir o seu pão, para garantir o seu alimento na sua mesa, para sustentar a sua família, seus filhos. Então, os meus sinceros votos de um ótimo dia, desejar um ótimo dia para todo o trabalhador. E também homenagear um grande brasileiro, um cara que foi realmente um herói, o cara que levantava a bandeira do Brasil em todos os cantos, em todos os países, sempre onde tinha uma corrida de Fórmula 1, lá estava o senhor Ayrton Senna da Silva. Da Silva, é um nome bem brasileiro, da Silva, Ayrton Senna da Silva. Hoje está completando, para quem não conhece, para quem não viu, hoje se completa 29 anos da sua morte. Hoje, dia 1º de maio, se completa 29 anos da sua morte. Se vivo estivesse, estaria completando 63 anos. Então, para quem não conheceu, para quem não teve o privilégio, a honra de acompanhar a história e a vida desse grande brasileiro, aqui deixo minha homenagem ao senhor Ayrton Senna da Silva, que morreu trabalhando, morreu no dia 1º de maio, o dia do trabalhador, e morreu trabalhando, fazendo o seu trabalho, fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era trabalhar, era pilotar, era ser o grande campeão da Fórmula 1. Então, minhas homenagens ao trabalhador, ao Dia do Trabalhador, e minha homenagem ao grande brasileiro Ayrton Senna da Silva. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. O nosso objetivo aqui é sempre trazer uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra de amor, ou seja, já começar o dia leve, suave, falando da palavra de Deus. Falando da palavra de Deus, falando de riqueza, falando de prosperidade, falando de vida plena, com saúde, alegria e felicidades para todos, usando o que nós temos de mais sagrado, o nosso manual da vida, que é a Bíblia.
A Bíblia, para muitos, pode parecer que seja um livro religioso, um livro que fala do Filho de Deus, Jesus Cristo, um livro que fala de amor, de paz, de união. Sim, a Bíblia fala de tudo isso, mas a Bíblia também fala de vida plena, fala de riqueza, fala de prosperidade, de ouro, de prata, de dinheiro. E estes assuntos são os mais citados na Bíblia. Riqueza, dinheiro são os assuntos mais citados na Bíblia. E o nosso objetivo é mostrar, trazer para vocês os sinais. Sinais de riqueza, sinais de dinheiro, sinais de ouro e prata que estão na Bíblia. Coisas que nós queremos descobrir para usarmos em nossas vidas, para termos vida plena, próspera, alegre e feliz. Não dá para uma pessoa viver e dizer, isso seria muita hipocrisia, que ela pode viver nos dias atuais sem riqueza, sem dinheiro, sem prosperidade, sem recursos. Não dá para ter uma vida plena sem estas coisas. Então, através da palavra, através da leitura da palavra, né, nós vamos trazer os sinais para vocês que vão fazer com que vocês adquiram mais riqueza, mais prosperidade, mais abundância na vida de todos nós. Então vamos começar hoje, mas antes de começar aqui nossa leitura e o nosso comentário do capítulo de hoje, já vai deixando aí o seu like, aperta o botãozinho aí do like, sejam todos bem-vindos em nossa live, aperta aí o botãozinho do like, deixe seu comentário, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para nos dar aquela fortalecida. Desde já, agradecemos. Perfeito? Então vamos à leitura do nosso capítulo de hoje. O livro de Provérbios do rei Salomão. Hoje iremos ler e comentar o capítulo 6. O capítulo anterior, capítulo 5, se falou muito da pessoa adúltera, do adúltero, né? E as consequências desse ato, as consequências do adultério, nós vamos ler no capítulo de hoje. Capítulo 6 traz muito sobre as consequências, o que pode acontecer na vida do homem adúltero e também da mulher adúltera, né, em seu casamento. Aquele que é adúltero ou aquela que é adúltera em seu casamento. Nós tivemos a leitura falando do capítulo 5, que falava muito disso, e aqui no capítulo 6 fala muito das consequências deste ato. Perfeito? As consequências que você pode ter, né, quando você larga sua mulher ou larga seu esposo para viver uma aventura extraconjugal, por exemplo. Então no capítulo 6 fala muito disso. Além, claro, de falar, né, porque Provérbios, ele traz muito os princípios para a pessoa ter uma vida plena, próspera, abundante, alegre, feliz e em paz. Então vamos parar com a enrolação e vamos começar para a nossa leitura. Perfeito? Então, capítulo 6 do livro de Provérbios, versículo 1. Meu filho, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho. Ou seja, se fores fiador de um amigo, se feriste tua mão com um estranho. Tu és laçado pelas palavras da tua boca. Tu és tomado pelas palavras da tua boca. Então aqui, quando você de repente é fiador para algum amigo teu, você está adquirindo uma contenda, um peso que não é teu.
Ah, mas eu não devo ser fiador de ninguém? Depende. Depende muito e muito da sua condição. Qual que é a sua condição financeira, de repente? Você tem de sobra? Você tem sobrando para adquirir dívida alheia? Se fosse assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não vai fazer muita diferença na sua vida. Mas se você não é uma pessoa abundante, se você não tem sobrando, então pense muito bem em ser fiador de alguém. Porque normalmente quando somos fiadores de alguém, estamos assumindo a dívida deste alguém. E pode ser que esse alguém caia em desgraça, caia em desonra, que ele perca. Como é que ele vai conseguir saldar a dívida? Como é que ele vai conseguir cumprir com seus compromissos? E é claro que aquele compromisso que não depende só dele vai ser o primeiro que ele vai largar. E este compromisso, essa dívida, fatalmente vai sobrar para você pagar. Então pense muito bem, se você tem de sobra e você pode ser fiador de alguém, pode realmente ser fiador de alguém, porque poder é uma coisa, né? Poder é muito diferente. Você pode realmente ser fiador de alguém, então seja. Mas já saiba disso, que fatalmente essa dívida vai sobrar para você. Versículo 3: Faze isto agora, meu filho, livra-te quando estiveres na mão do teu amigo. Vai, humilha-te e certifica teu amigo. Não dês sonos aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Ou seja, cobre do seu amigo, cobre dele. O dever dele é o quê? É trabalhar e trabalhar. Não pode dar descanso para ele. Ele tem que trabalhar para saldar aquela dívida. Porque senão aquela dívida vai ficar para você. Então, se foste fiador de alguém, certifique-se que esse alguém realmente está empenhado em cumprir com aquela dívida. Agora, se você é fiador de uma pessoa, que você sabe que a pessoa vive na sonolência, vive dormindo, ou vive só de balada, ou vive só de cervejada, vive sem trabalhar, então não se atreva. Se essa pessoa não trabalha de fato, então não se atreva a ser fiador dela, que você já sabe. Você já sabe quais são os caminhos dela. Então, por que você vai ser fiador de uma pessoa que não tem compromisso? Uma pessoa que não tem compromisso com nada. Versículo 5: Livra-te como uma gazela da mão do caçador, e como um pássaro da mão do passarinho. Então procure sempre, fique atento para você não ser um passarinho, não ser uma pessoa que vai ter que pagar aquela dívida, a dívida da outra pessoa. Versículo 6: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e ser sábio. Então, vai aprender com a formiga. Vai aprender com a formiga. Aprenda com a formiga, que está sempre trabalhando. A formiga está sempre trabalhando. A formiga não tem descanso. A formiga não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então faz com que a pessoa trabalhe. Trabalhe para pagar a dívida. Para você, enquanto fiador, não ter que assumir esse compromisso. Não ter que ficar com esta dívida. Versículo 7. Que não tendo, ou seja, vai aprender com a formiga, que não tendo guia, feitor, nem governador, ou seja, pois a formiga não tem chefe, nem guarda, nem dominador. A formiga não tem chefe, a formiga não tem um guia. Ela não fica esperando alguém mandar ela trabalhar. Ela não é chefiada por ninguém. E mesmo assim ela não deixa de trabalhar. Pois ela, versículo 8, pois a formiga provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Então a formiga ela armazena alimento. Por que ela armazena alimento? Ela armazena comida. Porque na época da crise,
ou seja, na época do inverno, quando não tem o que colher, ela já tem armazenado o alimento dela para esta época. Ela já tem armazenado o alimento. Para a época da crise, ela já está garantida. Ela já está garantida. Certamente as pessoas já devem ter ouvido da história da formiga e da cigarra, né? Enquanto a formiga trabalha, a cigarra canta. Perfeito? Versículo 9. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Então aqui está falando do preguiçoso. A pessoa preguiçosa, que prefere dormir do que acordar cedo para produzir. Para produzir. Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco mais a repousar de braços cruzados. É mais ou menos aquele exemplo, né? A pessoa acorda, chega a hora de ir trabalhar, o despertador desperta. Não, mas vamos dormir mais 5 minutos, vamos ficar aqui na cama mais 5 minutos. E esses 5 minutos se transformam em 10, em 20, em meia hora, em uma hora, e a pessoa perde o horário de trabalho, perde o dia de trabalho, perde a sua produtividade. Trabalho aqui nós não estamos falando apenas do trabalho de carteira registrada, onde você tem que entrar numa empresa, bater cartão, marcar cartão. Nós estamos falando aqui de todo tipo de trabalho. E principalmente daquele trabalho que a pessoa trabalha para ela mesma, produz para ela mesma, né? E o que acontece, por ela achar que é dona, ela acha que pode ficar um pouco mais na cama, pode dormir um pouco mais e não tem problema se perder um dia de trabalho porque ela é a dona. Leso engano. O dono sempre vai ser aquele que mais trabalha. Mas não estou falando aqui do trabalho braçal. Estou falando do trabalho mental, da mente, da cabeça, da criatividade, da criação. Quem trabalha de verdade é aquele que cria. Por isso que ele tem a maior remuneração da empresa. Então este é o principal trabalho do qual falamos aqui. Versículo 11. Assim virá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Muito interessante isso aqui, né? Este versículo aqui é muito interessante. E aqui tem um código que é fascinante, tem um sinal de riqueza que é fascinante. Então, versículo 11, assim sobrevirá a tua pobreza, como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Por que a pobreza vem para o meliante? O meliante aqui é o ladrão. E a tua necessidade como um homem armado. Por que tem essa questão do meliante? Você já viu um ladrão, um bandido, ele ser um homem bem-sucedido? Alguém acredita que um meliante é um homem bem-sucedido, um homem que precisa de arma para retirar o que é dos outros? Você já viu esse cidadão ser um bem-sucedido? Nunca. Comente aí se você já viu alguém, algum meliante, algum homem que precisa de arma para tirar o que é dos outros, ser uma pessoa bem-sucedida. Se você conhece alguém, comente aí. Comente, deixa aí o seu exemplo. Porque aquele meliante, aquele ladrão, aquela pessoa que precisa roubar, usar arma para tirar o que é dos outros, ele sempre vai ser uma pessoa escassa,
sempre vai ser uma pessoa necessitada, sempre vai ser uma pessoa carente. Ele sempre vai estar em dificuldades, dificuldades financeiras. Ele sempre vai estar em dificuldades. Por quê? Porque ele é uma pessoa carente, ele é uma pessoa necessitada, ele é uma pessoa escassa. Ele sempre vai ser um escasso. Ele sempre vai precisar estar tirando o que é dos outros. Ele sempre vai precisar. Ele não vai ter paz. Versículo 12. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Uma pessoa má, uma pessoa malévola, sempre vai estar falando de coisas ruins, de perversidade. Sua boca, quando abre a boca, é só para falar de perversidade. Versículo 13. Ele pisca com os olhos, ele pisca com seus olhos. Fala com os pés e ensina com os dedos. Ele vive piscando, ele vive tramando. Na verdade, aqui o piscar seria tramar. Ele sempre está tramando contra alguém. Ele sempre está planejando tirar o que é do outro. Ele nunca vai ter paz, ele nunca vai ter vida plena. Ele nunca vai ter riqueza de fato. Pois sua riqueza é ilusória, não foi conquistada com o fruto do seu trabalho, e sim com o fruto do trabalho alheio, o trabalho dos outros. Versículo 14. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então há no seu coração perversidade, ele é uma pessoa perversa. Está sempre maquinando o mal, semeando discórdia, semeando brigas. Por onde ele passa, o mal está com ele. Versículo 15. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente será quebrado seu sem reparação. Então, a pessoa faz um mal aqui hoje, ela faz alguma coisa ruim, né? E lá na frente, anos na frente, ela vai estar pagando pelo mal que ela fez hoje. Mas ela não reconhece, ela fica questionando, por que isso está acontecendo comigo? E quando eu falo disso, não estou falando apenas do ladrão, do bandido, daquela pessoa má. É aquela pessoa que tem uma vida até correta, uma vida simples, uma vida humilde. Você vê muito isso nas pessoas. As pessoas estão passando por uma coisa muito ruim, por uma crise, uma dificuldade, e a pessoa não sabe, ela não reconhece. Poxa, mas por que eu estou fazendo isso? Aliás, por que isso está acontecendo comigo? Ela não lembra do que ela fez lá atrás. Ela não lembra que ela está precisando da correção. Ela está pagando pelo que ela fez lá atrás. Mas por que isso está acontecendo comigo? Isso está acontecendo com você por causa disso, disso e disso. A pessoa não tem paz, a pessoa não tem tranquilidade, acontece um problema aqui, acontece outro problema ali, e a pessoa não sabe. Não sabe, porque ela está sendo corrigida, está sendo repreendida por coisas que ela fez no passado, e ela não lembra mais. Então, a maldade, quando uma pessoa pratica a maldade, e Deus perdoa, e Deus sempre vai perdoar, porque Deus é todo misericordioso, e Ele sempre vai perdoar as pessoas. Sempre. Você erra, está lá. Devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. E Deus vai fazer isso com você. 70 vezes 7, 1000 vezes 1000. Não tem problema nenhum. Você pode errar bastante. Só que tem a correção. Uma hora vai vir a correção, uma hora vai vir a cobrança. E de repente você não sabe por que você está sendo cobrado. Por que aquela crise está acontecendo com você. Por que você está passando por dificuldade A ou dificuldade B. Porque você está passando por uma doença ou algo parecido. Ou até mesmo algum parente seu. É a correção.
Simplesmente a correção. Versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. 6 coisas que o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. Então, a primeira, o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então, aquela pessoa que tem o olhar orgulhoso, que é orgulhosa demais, são abominações para o Senhor. A língua que vive de mentiras, espalhar falsas testemunhos sobre as outras pessoas. O Senhor abomina. E as mãos que derramam sangue. Se uma pessoa imaginasse, pudesse entender a negatividade que uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, porque a vida da outra pessoa não é nem dela. A sua vida, mesmo a sua vida, não lhe pertence. Muitos falam, o que você tem de mais precioso? Qual é a coisa mais preciosa que você tem? A minha vida. Amigo, a sua vida não lhe pertence. A vida de ninguém é de ninguém. Você não tem sua própria vida. A vida não é sua. Você está apenas pagando o aluguel aqui, meu amigo. A vida não é sua. Ninguém é dono nem da própria vida. Por que você não é dono nem da sua própria vida? A vida é de Deus. Só Deus pode dar, só Deus pode tirar. E Deus nunca vai mandar você tirar a vida de ninguém. Você vê esses malucos religiosos aí que acham que Deus está mandando alguém tirar a vida de outro alguém. Que loucura é essa? Se uma pessoa pudesse imaginar o tamanho da energia, da carga negativa que a pessoa carrega quando tira a vida de outra pessoa, meu amigo, é uma loucura. Jamais faria isso. Deus deu a tua vida, Deus te deu a vida, Deus te deu a vida do seu vizinho, Deus deu a vida do seu parente, Deus deu a vida para todas as pessoas, Deus deu a vida para o seu amigo, Deus deu a vida para o seu inimigo, e você não pode tirar a vida de ninguém, nem a sua você pode tirar. Nem a sua você pode tirar. Então imagina a abominação que é para Deus ver um filho dele tirando a vida de outro filho dele. Você sabe que vida que é aquela? Você tem ideia de que vida é a vida do seu inimigo, daquela pessoa que você não gosta? Que hoje é moda, né? Ninguém gosta de ninguém, né? Todo mundo está em contenda com todo mundo. A tecnologia veio fazer com que todo mundo odiasse todo mundo. Que loucura, que doideira. Então, a vida, quando uma pessoa usa a sua mão, usa a sua vida para tirar a vida de outra alguém, imagine só. Se a vida tua não é tua, imagina a vida daquele outro alguém para você tirar a vida dele. Então imagina a abominação, a negatividade, a coisa negativa, a energia negativa de uma pessoa que tira a vida da outra. Imagina a coisa negativa, meu amigo. Você está destruindo Deus, você está matando Deus. Você sabe o que é você matar uma pessoa? É você matar a Deus. Porque se você é Deus, a outra pessoa também é Deus. Você gostando dela ou não. Versículo 18. O coração que maquina ideias perversas, ou seja, mais uma das coisas que Deus diz que é abominação, que ele odeia, né? O coração que maquina ideias perversas, ou seja, aquelas pessoas que vivem planejando o mal. Ela nem executa o mal, mas ela planeja o mal. Pés que se apressam a correr para o mal, ou seja, quando a pessoa tem pressa de fazer o mal, ela quer fazer o mal. Versículo 19, a testemunha falsa que fala mentiras, mais uma vez está aqui, a falsidade, aquela pessoa que vive de testemunhar mentiras. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos, ou seja, sempre tem aquela pessoa que vive
fofocando, né? Aquela pessoa da fofoca. Isso é maldição, é abominação. Rapaz, eu creio que isso deve ser uma das coisas mais abomináveis do mundo. É a pessoa que carrega uma carga negativa muito ruim, muito ruim, muito ruim. E tudo que ela quer é transmitir essa carga ruim, essa coisa ruim para as outras pessoas. Então ela vive de fofoca, ela vê que uma pessoa ali está em paz, está tranquila, isso e aquilo. Ela se junta com uma pessoa aqui deste lado. Uma pessoa tão ruim quanto ela, fofoqueira quanto ela, mentirosa quanto ela. E ela vai inventar fofoca sobre a outra pessoa que está em paz. E pior não é esta pessoa que está fofocando, falando mal daquela. E pior não é estas duas pessoas que se juntam aqui para ouvir fofocas, para falar mal da outra. Que uma delas se diz amiga dessa daqui que está em paz. Mas vai lá pegar a coisa ruim, a coisa negativa desta pessoa que está em crise com ela mesma e traz para essa pessoa que está em paz. E o que faz essa pessoa que está em paz, está tranquila? Absorve essa coisa negativa. Absorve essa coisa negativa. E aquela coisa ruim que estava com aquela pessoa, essa pessoa aqui que estava em paz, absorve para ela. Creio que a fofoca é uma das piores coisas do mundo, que cria muitas contendas e muitas discórdias entre as pessoas. Versículo 20. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Ou seja, aqui novamente a palavra está dizendo para você guardar os mandamentos do teu pai, os ensinamentos que foram dados por seus pais. 21. Ata-os continuamente sobre teu coração e amarra-os ao teu pescoço. Então viva sobre os ensinamentos de teus pais. Guarde no teu coração os ensinamentos, os mandamentos que eles te passaram. Versículo 22. Quando saíres, ele te guiará. Quando dormires, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Então aqui nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia. Então aqui estão os mandamentos, estão os princípios. O que diz esse versículo é para que você guarde esses ensinamentos. Guarde esses princípios em teu coração. Agindo assim, você estará sempre protegido do mal. Porque você vai saber muito bem quando o mal vai chegar em você, quando a fofoca, quando a discórdia, quando as contendas chegarem perto de você. Você já tem isso guardado no teu coração. O que você tem que fazer? Se afaste dessas coisas. Se afaste dessas pessoas. Não ande com essas pessoas. Não ande com essas pessoas. Se afaste de tudo isso e você será guardado. Você vai estar lá no seu mundo, seja ele qual for, e você vai estar guardado de qualquer tipo de contenda, de discórdia, de brigas, de coisas ruins, coisas malévolas, que vão te levar fatalmente à sua perdição, que vão encurtar os seus dias, que vão tirar a sua paz, que não vai deixar você progredir, você evoluir, você ser feliz, você ter vida plena. Como com uma pessoa trancafiada numa cadeia tem vida plena? Como que um traficante de drogas tem vida plena? Tem vida em paz, tranquila? Ele pode até ter dinheiro, mas a qualquer momento outra quadrilha vai vir e vai matar e vai tomar a boca dele. A qualquer momento a polícia chega e pede, chega lá e prende ele. Chega lá e ele vai entrar numa briga, num debate lá, vai trocar tiro com a polícia e vai morrer. Ou vai ser preso. Então como que uma pessoa que vive de fazer o mal pode dizer que tem vida plena?
Jamais, não tem como. Não tem como, não encaixa, não tem lógica. Isso tudo é loucura, doideira. Deus não fez ninguém para isso, não. Deus não fez ninguém para viver assim, não. Versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada. O mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da instrução são o caminho da vida. Ou seja, os mandamentos é uma lâmpada para a sua escuridão, é luz para a sua escuridão. Pessoa que vive na escuridão, né? Deus não habita mente perturbada. Deus não habita a mente que está lá em escuridão. Deus não habita. Você tem que acender a luz, meu amigo. Você vai ter que precisar acender a luz. Enquanto você não acender a luz da sua vida, do seu caminho vai ser muito tortuoso, vai ser penoso, cheio de buracos, cheio de pedras para você tropeçar, cheio de espinhos para você se furar. Então, somente com a luz, somente com aquela luz lá de cima, você vai conseguir andar pelo seu caminho. Você vai conseguir andar para o seu objetivo, para o seu propósito. Não tem como ninguém andar num caminho de escuridão. Não tem lógica, entende? Não tem, não fecha. A conta não fecha, não casa. Não casa, não tem jeito, não casa. Versículo 24. Para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Aqui está falando daquela mulher virtuosa, aquela mulher formosa, bonita, né? Aquela mulher que aos nossos olhos humanos, né, é tudo que o homem deseja, né? Ou seja, a mulher de casa não vale nada, já aquela mulher da rua vale tudo, né? Já se ouviu falar o homem, né? O homem faz tudo pela amante e o trabalho fica com a esposa. Ele faz tudo pela amante, nunca tem nada para esposa. Versículo 25. Não cobices no teu coração a sua beleza, não te deixes levar pelas suas pálpebras. Ou seja, não fique cobiçando a mulher alheia. Não fique cobiçando outras mulheres. Cuide da sua. Versículo 26. Porque por meio de uma mulher indecente um homem é levado a pedir um pedaço de pão, e a adúltera caçará pela vida preciosa. Ou seja, o que quer dizer aqui, né? Por meio de uma mulher indecente, o homem acaba na desgraça. O homem acaba na perdição. Acaba na rua. Acaba sendo um morador de rua. E vai pedir por esmolas, por um pedaço de pão. E a adúltera sempre vai acabar com a vida. A adúltera, ela sempre vai acabar com a vida do homem. Ela sempre vai caçar a sua vida preciosa, né? E o homem, caindo nesta armadilha, acaba pedindo. Acaba sendo um morador de rua, um pedinte, que vai estar à procura de um pedaço de pão. Versículo 27. Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Ou seja, isso é tão certo quanto aquela pessoa que quer pôr a mão no fogo achando que não vai se queimar. Então a pessoa vai lá, vai pôr a mão no fogo. Vai estragar a sua vida, vai estragar a vida da sua família, vai estragar a sua família, mas ele quer pôr a mão no fogo,
achando que não vai se queimar. Não tem problema nenhum não, é só uma aventurazinha. É só um casinho aqui simples. E acaba que ele destrói toda a sua família. Por causa desse romance, por causa deste casinho simples, põe a mão no fogo e acaba se queimando. Versículo 28. Pode alguém andar sobre as brasas e os seus pés não se queimarem? Pode alguém andar sobre as brasas? Este é o caminho da pessoa adúltera. É andar sobre as brasas achando que não vai se queimar. É andar sobre os espinhos achando que não vai furar o seu pé. É andar sobre o caminho de pedras achando que não vai tropeçar. É andar sobre o caminho esburacado achando que não vai cair. Este é o caminho da pessoa adúltera. Versículo 29. Assim aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer que a toque não será inocente. Versículo 30. Os homens não desprezam um ladrão, se ele rouba para satisfazer sua alma, quando está com fome. Ou seja, o roubo para se alimentar, ele é perdoado. Tem perdão. A pessoa não vai perder a vida porque ela roubou para comer. É certo? Claro que não. A pessoa deveria ter trabalhado. A pessoa deveria ter trabalhado para comprar o que comer. Mas ela teve ali a oportunidade e roubou para comer, ele é perdoado. Outro homem não vai tirar a vida dele por causa disso. Versículo 31. Mas se for achado, restaurará tanto 7 vezes. Dará todos os bens da sua casa. Ou seja, se ele for achado, ele vai pagar pelo seu roubo. Versículo 32. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua própria alma. Ou seja, é tipo a pessoa que é pega em adultério. Então o homem que pega, outro homem com sua mulher, ele não vai perdoar. Ele não vai perdoar de maneira nenhuma. Então, fatalmente, este homem vai tirar a vida do adúltero. Então, é um crime de morte. É um crime de morte. Você adulterar contra uma mulher casada é praticamente um crime de morte. Praticamente um crime de morte. Ou seja, na concepção humana. Na concepção humana é praticamente um crime de morte. Mas na concepção de Deus não é. Na concepção de Deus não é. Deus não quer que você tire a vida de ninguém. Deus não quer que você tire a vida de ninguém. Versículo 33. Ele terá ferida e desonra, e sua repreensão não se apagará. Então o adúltero, diz aqui, o adúltero terá feridas e desonras, e sua repreensão não se apagará. Versículo 34. Porque o ciúme é a fúria de um homem, portanto ele não poupará ninguém no dia da sua vingança. O que significa isso? Se um homem pega outro homem adulterando com sua esposa, a sua fúria é incontrolável. A sua vingança, o seu ódio,
ele perde o controle, ele perde totalmente a razão. Então ele não vai medir esforços para se vingar. Ele não vai medir esforços para colocar o seu ódio, a sua fúria para fora. E é por isso que se vê muitos casos aí do homem que mata a mulher, o feminicídio, todas essas coisas, o homem que mata a mulher, o homem que mata o amante da mulher. Por quê? Porque a fúria é incontrolável. A fúria desse homem, o ódio desse homem, a raiva desse homem é incontrolável. Então ele vai usar de todas as armas para obter vingança. Para obter vingança. Por isso que nesse capítulo aqui, no capítulo 6 do livro de Provérbios, fala muito do resultado, né? Do resultado do adultério. Quando a pessoa é adúltera, né? Esse capítulo trata muito sobre o resultado. Sobre a justiça que vem do adultério. No capítulo 5 se falava muito de adultério, daquela mulher de boa aparência, aquela mulher formosa, linda e maravilhosa, mas que pertence ao outro. Ela já tem seu marido, já tem seu esposo, já tem sua casa, já tem seu lar, né? Mas de repente, quando se envolve em um relacionamento paralelo, em um triângulo amoroso, o resultado é descrito no no capítulo 6. O resultado do adultério, né? A lei do adultério. Que o homem não perdoa. O homem pode até perdoar outro homem porque roubou para comer, esse tipo de coisa. Tem o castigo, é claro que tem, mas não é castigo de morte. Já no capítulo 6 se fala muito do castigo de morte. O adultério leva a pessoa a cometer, leva até a insanidade mental. A raiva, o ódio toma conta tanto da pessoa que a pessoa perde o controle. Perde o controle e a arma que ela puder usar ali na hora para se vingar, né? A arma que ela puder usar ali na hora para se vingar, ela vai fazer isso. Vai fazer por onde? Vai fazer por onde se vingar, vai fazer por onde colocar seu ódio para fora. Versículo 35, o último versículo aqui desse capítulo. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhe des muitos presentes. Ou seja, o homem ele não aceita em hipótese nenhuma, o homem não aceita de maneira nenhuma, e ele não vai ficar em paz, né? Ele não vai ficar em paz de forma nenhuma, de maneira nenhuma, na verdade, né? Nem se ele matar o outro, nem se ele deixar para lá, ele não vai ficar em paz. De maneira nenhuma. Se ele deixar para lá, essa coisa vai remoer na cabeça dele. Sempre. E se ele matar o outro, também ele vai ter problemas psicológicos. Sempre. A cabeça dele vai ficar sendo remoída com esses atos sempre. Então, este capítulo ele fala muito do resultado do adultério, né? A desgraça que pode ser a questão do adultério na vida das famílias, das pessoas. Então é isso. Esta foi a leitura de hoje. A leitura e o comentário do capítulo 7 do livro de Provérbios, né? Já deixe seu like, já comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal aqui para dar aquela fortalecida. Nosso compromisso é todos os dias, de domingo a domingo, estarmos aqui com vocês às 5h29 da manhã aqui no nosso canal para trazer sempre a palavra de Deus, a palavra, os sinais de riqueza. Trazendo aqui os sinais de riqueza da Bíblia, da palavra de Deus. Por que riqueza? Por que ficar falando de riqueza? Porque riqueza é tudo. Riqueza é tudo na vida. Riqueza é família, riqueza é filhos, riqueza é esposo e esposa, riqueza é paz, riqueza é amor,
Riqueza é alegria, riqueza é felicidade, riqueza é dinheiro, riqueza é prosperidade, é ter a pessoa ter uma vida próspera, feliz e abundante. E o que vem ser a abundância? A abundância é quando você tem para você, para os seus e para todos os outros. Você não é uma pessoa mesquinha, acumuladora. Tem gente que gosta muito de acumular coisas velhas, né? Móveis velhos, fogão, geladeira, todas essas coisas. As pessoas vão acumulando, vão guardando. Daqui a pouco o quarto está cheio, a garagem está cheia. Tem pessoas que têm verdadeira obsessão em acumular coisas velhas, móveis velhos, coisas que nunca mais vão utilizar. E tem pessoas que gostam de acumular dinheiro, muito dinheiro, acumulam muito dinheiro. E quanto mais elas acumulam, quanto mais elas têm, mais elas ganham. Quanto mais elas têm, mais elas ganham. Porque as pessoas que têm muito ganham muito. E as pessoas que têm pouco ganham muito pouco. Simples. Porque é uma grande energia. Porque é a energia. O que é dinheiro? Dinheiro nada mais é do que energia. Dinheiro é energia. A energia vai para onde tem mais energia. A energia não anda ao contrário. A energia não volta. A energia sempre evolui. Então a energia vai para onde tem energia. Portanto, o dinheiro vai para onde tem dinheiro. Ele quer ficar com os amigos, ele quer ficar com os parentes, ele quer ficar com os familiares, ele quer estar no lugar onde ele se sinta bem. Então, por isso que o dinheiro sempre vai para aquele que tem mais dinheiro. Lembra da parábola dos talentos? Lembra da parábola dos talentos? Um servo recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu apenas 1 talento. Por quê? Qual que era o talento de cada um? Então, o dinheiro sempre vai para onde tem dinheiro. Ele não vai para onde não tem dinheiro. É por isso que aquele que ganha mais, aliás, por isso que aquele que tem mais sempre vai ganhar mais. Como é que funciona? O córrego corre para o rio, que é maior do que ele. O rio corre para o mar, que é maior do que ele. Portanto, o córrego, quando corre para o córrego fica maior. Agora ele é rio. O rio, quando corre para o mar, agora ele fica maior, porque ele é o grande mar. Ele é o oceano. E assim é a vida. E assim é tudo na vida. O amor vai para onde tem amor. A alegria vai para onde tem alegria. A felicidade vai para onde tem a felicidade. E assim é a natureza da vida. Então, o córrego, para deixar de ser pequeno, ele precisa se transformar em rio. E o rio, para deixar de ser médio, ele precisa se transformar em mar. E se transformando em rio, ele se torna grande. E se transformando em mar, ele também fica grande. E o córrego sempre vai estar acima do rio. E o rio sempre vai estar acima do mar. E o mar, sendo grande, sempre vai estar embaixo. Porque ele estando embaixo, ele absorve o rio. E o rio estando embaixo, ele absorve o córrego, o riacho. E assim é a vida. E assim é a vida. O dinheiro vai para onde tem mais dinheiro. Sempre assim. É uma energia. Aquele que tem e não precisa, aquele que muito tem e não precisa, é o que mais recebe. Aquele que pouco tem
e sempre precisa é o que menos recebe. Percebeu que aí você tem a palavra precisa. Precisa do verbo precisar. E aquele que está precisando, a energia dele é sempre de precisão. Então ele sempre vai precisar. E aquele que não precisa, a energia dele é de não precisão. Ou seja, ele não tem escassez. Então ele nunca vai precisar. Por quê? Porque ele tem muito. Valeu? Valeu aí? Valeu a historinha? Valeu aí o sinal? Este é um grande sinal. Hein? Se você precisa, significa que você nunca vai ter. Perfeito? Então hoje foi a leitura da nossa palavra de hoje, capítulo 6 do livro de Provérbios. Amanhã estaremos aqui, o nosso compromisso é estarmos aqui mais uma vez às 5h29 da manhã, trazendo uma palavra de paz, de tranquilidade para vocês, a palavra da Bíblia, a palavra de Deus. Então, se gostou, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos aprender, vamos prosperar, vamos descobrir os sinais de riqueza da nossa querida Bíblia. Perfeito? Então amanhã nosso compromisso. Mais uma vez, parabéns, parabéns a todo o povo brasileiro, parabéns a todos os trabalhadores do Brasil, parabéns, viva o grande herói Ayrton Senna. Um ótimo dia, um excelente dia para todos. Beleza? Vamos para cima, agora vamos trabalhar. Bom dia.